Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Nós vamos fazer agora a correção da nossa atividade de produção textual do livro Gênero, Leitura e Análise, ok? Eu vou fazer a correção respectivamente das páginas 11, 15, 17 e 19, tá bom? Nós vamos fazer a leitura dos textos e a correção das atividades. Portanto, vocês peguem o livro de vocês, o livro de Gênero, Leitura e Análise, tá bom? Vamos iniciar aí a leitura. A página 10 tem uma fábula, é a última fábula aí do capítulo 1 do livro de Gênero, Leitura e Análise, A Formiga e a Pomba. Nós vamos fazer a leitura e, então, a correção da atividade, tá bom? Vamos lá. A Formiga e a Pomba, Esopo. Uma formiga sedenta chegou à margem do rio para beber água. Para alcançar a água, precisou descer por uma folha de grama. Ao fazer isso, escorregou e caiu dentro da correnteza. Pousada numa árvore próxima, uma pomba viu a formiga em perigo. Rapidamente arrancou uma folha de árvore e jogou dentro do rio, perto da formiga, que pôde subir nela e flutuar até a margem. Logo que alcançou a terra, a formiga viu um caçador de pássaros que se escondia atrás de uma árvore, com uma rede nas mãos. Vendo que a pomba corria perigo, correu até o caçador e mordeu-lhe o calcanhar. A dor fez o caçador largar a rede e a pomba fugiu para um ramo mais alto. De lá, ela arrolhou para a formiga. Obrigada, querida amiga. Vamos lá, questão número 1. Quais os principais valores contidos na fábula A Formiga e a Pomba? Nós podemos perceber aí valores de solidariedade, de gratidão, de heroísmo, né? Porque a pomba, ela foi muito grata, ela agradeceu a formiga pela sua atitude, né? Então, nós temos aí solidariedade, heroísmo, gratidão. E a fábula, ela não tem uma lição de moral, ela não sempre vem nos ensinar algo. Então, essa fábula, a Formiga e a Pomba, vem nos ensinar que nós devemos ser gratos e que nós devemos fazer a solidariedade. Nós devemos fazer o bem ao próximo. 2. Quais elementos do texto o caracterizam como uma fábula? Então, nós conseguimos elencar uma série de características. A primeira, os personagens são animais. A segunda é uma historinha curta. Terceira, nós conseguimos retirar aí uma lição de moral. O que mais? Os personagens são animais e eles têm atitudes humanas. Então, aí é uma série de características. Então, vamos elencar essas características novamente. História curta, possui lição de moral, os personagens são animais e esses animais eles possuem características humanas. Ok? Terceira questão. Você acredita que a pomba, ao ajudar a formiga, esperava algo em troca? Aí você vai pensar aí, olhando a historinha da formiga e da pomba, você acha que a pomba esperava algo em troca ou não? A pomba, ela foi movida por solidariedade, a gente consegue perceber isso. Você concorda com isso? Você concorda que a pomba, ela não esperava nada em troca, por isso que ela ficou ainda mais grata à formiga pela atitude dela? Vamos pensar aí, refletir e construir uma resposta para colocar na 3, tá bom? É uma resposta pessoal, você vai pensar, refletir, analisar e então redigir. 4. Normalmente, o super-herói é apresentado como um ser dotado de poderes que lhe permitem enfrentar situações adversas para fazer o bem. Quais são os super-heróis preferidos de vocês? Nós temos aí tantos, né?
Super-Homem, Homem-Aranha, o Thor, Homem-América, Capitão América. Temos aí um monte de super-heróis. Todos eles possuem algum poder, né? Algum poder, algo que os torna heróis. O heroísmo, porém, não pressupõe necessariamente poderes especiais, mas a disposição para se arriscar para salvar alguém de uma situação de risco. E aí nós lembramos dos heróis da nossa vida real, né? Nós temos várias pessoas que praticam o heroísmo, mas que não têm nenhum poder especial. Aí, na nossa fábula, nós temos o heroísmo, mas a formiga ou a pomba, elas têm poderes especiais? Não, não tem poderes especiais. Agora vamos lá. Você acha que houve algum herói nessa fábula? Quem? Justifique. Como eu disse, aí nós não temos ninguém com poderes especiais, né? Nem a formiga nem a pomba não possuem poderes especiais. Mas a formiga não foi heróica? Ela não exerceu o heroísmo quando ela foi lá e mordeu o calcanhar do caçador? Então, sim, né? A formiga, pois ao morder o calcanhar do caçador, arriscou-se a ser pisoteada para salvar a pomba. Pensa, o tamanhozinho da formiga, e ela teve esse ato de coragem, de heroísmo. Como salvou a vida da formiga, a pomba poderia ser vista também como uma heroína. Então, ambas os personagens aí da fábula são heroínas, né? Tanto a formiga quanto a pomba, porque elas tiveram atos de coragem para salvar a vida do outro. 5. Em épocas de chuva intensa, é comum, infelizmente, que muitas pessoas fiquem desabrigadas e até morram devido às enchentes. Pesquise alguma notícia sobre a consequência dessas chuvas e relacione-as à fábula, a formiga e a pomba. Então, essa resposta também é pessoal, tá bom? Vocês vão pesquisar essas notícias e vão fazer essa relação aí com a formiga e a pomba. Mas nós sabemos que sempre que ocorre essas situações, sempre tem alguém para ajudar. Então, vocês vão pesquisar e vão procurar esses atos de heroísmo, tá bom? Vamos passar para nossa próxima atividade? Aí a parábola, a gente já vai para o capítulo 2 do livro de Gênero, Leitura e Análise, que segue o mesmo gênero textual trabalhado no livro de língua portuguesa, né, que é a parábola. Nós vamos então agora lá para a página 14 do livro Gênero, Leitura e Análise. E vamos ler a parábola O Barbeiro. Acompanhem. Um homem foi ao barbeiro e, enquanto tinha seus cabelos cortados, conversava com ele. Falava da vida e de Deus. Daí a pouco, o barbeiro, incrédulo, não aguentou e falou: Deixe disso, meu caro, Deus não existe. Por quê? Ora, se Deus existisse, não haveria tantos miseráveis passando fome. Olhe em volta e veja quanta tristeza. É só andar pelas ruas e enxergar. Bem, esta é a sua maneira de pensar, não é? Sim, claro. O freguês pagou o corte e foi saindo. Quando avistou um maltrapilho imundo, com longos e feios cabelos, barba desgrenhada, suja, abaixo do pescoço, não aguentou, deu meia volta e interpelou o barbeiro. Sabe de uma coisa? Não acredito em barbeiros. Como? Sim, se existissem barbeiros, não haveriam pessoas de cabelos e barbas compridas. Ora, eles estão assim porque querem. Se desejassem mudar, viriam até mim.
agora você entendeu. Vamos lá. Nós sabemos que a parábola pode ter um cunho ético e moral e religioso. Aí, nessa parábola, o barbeiro, nós temos aí a discussão entre um barbeiro e um personagem, né, o seu cliente, a respeito da existência de Deus, né? Vamos lá. Questão número 1. O que, segundo o homem, o barbeiro finalmente havia entendido? Que a humanidade sofria porque não ia até Deus. Então, se a gente quiser, se os homens quiserem parar de sofrer, elas precisam ir até Deus, elas precisam procurar a Deus, ok? Então, que a humanidade sofria de determinados males não porque Deus não existia, mas porque nem sempre os homens estavam dispostos a procurá-lo. 2. Identifique na parábola uma frase declarativa e uma exclamativa. Então, vocês têm a opção aí de escolher qualquer uma dessas frases aqui, né? Vocês vão ver qual que é declarativa e qual aquela que é exclamativa. A declarativa é aquela que fala sobre algo, né? A exclamativa é aquela que vem expressar algum desejo, alguma ordem. Ela costuma vir com ponto de exclamação na frente, né? O próprio nome já nos dá essa dica, frase exclamativa. Então, nós temos várias aí. Então, vocês podem escolher a que vocês ficarem mais à vontade. Eu vou dar algumas sugestões. Uma frase declarativa: um homem foi ao barbeiro, né? Foi simplesmente declarado algo, um fato, o homem foi ao barbeiro. E a frase exclamativa é a primeira fala aí, ó. Deixa disso, meu caro, Deus não existe. Vocês estão vendo aí o ponto de exclamação no final? Certo? Então, frase declarativa, um homem foi ao barbeiro, e frase exclamativa, deixe disso, meu caro, Deus não existe. Você acredita que as pessoas sujas e maltrapilhas, como o mendigo, estão assim porque querem? Da mesma forma, você acredita que pessoas descrentes são assim porque querem? Justifique sua resposta. Outra resposta pessoal. Quando nós lemos um texto, gente, nós devemos refletir sobre ele. Por isso que há muitas perguntas interpretativas para você refletir e mostrar o seu ponto de vista a partir da leitura do texto, tá bom? Então, você vai pensar se as pessoas maltrapilhas são assim porque elas querem ou porque há algo que as fez ser assim. E também as pessoas descrentes, elas são assim porque querem ou não? Então, vocês vão pensar, refletir, construir aí a resposta e me apresentar, tá bom? 4. Identifique duas orações negativas e reescreva-as como afirmativas. As negativas são aquelas que têm não, nunca, ninguém, né? Negativo. Nós temos, então, vários aí também vocês vão escolher. Por exemplo, a primeira fala aí, ó. Deixe disso, meu caro, Deus não existe. É uma frase, é uma oração negativa, né? Como ela ficaria se ela fosse positiva? Deixe disso, meu caro, Deus existe. Lá embaixo também, sabe de uma coisa? Não acredita em barbeiros. Uma oração negativa, né? Não acredita em barbeiros. Como ela ficaria se nós transformássemos elas em afirmativas? Acredita em barbeiros, ok? Bem tranquilo, se vocês tiverem alguma dúvida, me enviem mensagem, tá bom? 5.
Você acha que o argumento do homem convenceu o barbeiro? Escreva uma continuação para o diálogo, expressando se o barbeiro passou a crer em Deus ou não. Crie argumentos para justificar a permanência ou mudança de ponto de vista do barbeiro. Então, vocês têm aí algumas linhas para vocês construírem o final dessa história. E vocês vão escolher, o barbeiro passou a acreditar em Deus ou não? E por quê? Se ele passou a acreditar em Deus, como que isso aconteceu? Que argumento você pode utilizar aí para isso? E, do contrário, a mesma coisa. Tá bom? Finalizada a correção da página 15, vamos para o próximo texto. A carroça. Certa manhã bem cedo, o pai convidou o filho para ir ao bosque ouvir o cantar dos pássaros. Este aceitou e seguiram os dois. O pai então parou numa clareira e, depois de um pequeno silêncio, perguntou ao filho: Estás ouvindo algo além do canto dos pássaros? O filho ouviu atentamente por alguns segundos e respondeu: Ouço o barulho de uma carroça, que deve estar descendo a estrada. Isso mesmo, disse ele, é uma carroça vazia. Sabes por quê? Não, respondeu o intrigado jovem. Então o pai pôs a mão no ombro do filho e olhou bem nos olhos, dizendo: Por causa do barulho que ela faz. Quanto mais vazia a carroça, maior é o barulho que faz. Não disse mais nada, mas fez com que o filho se pusesse a refletir. Desde então, ao ver uma pessoa tagarela e inoportuna, ou mesmo quando se via prestes a ter esse comportamento, imediatamente lembrava-se da voz do pai naquela manhã, ensinando: quanto mais vazia a carroça, maior é o barulho que faz. Então, vamos lá. Atividade, página 17. 1. Nas parábolas, é comum a presença de personagens com características bastante definidas, como um velho, normalmente representa sabedoria, e uma criança, normalmente expressa ingenuidade. Nessa parábola, quais personagens podemos identificar como o velho e a criança? Quem que é o sábio, quem que é o inexperiente aí? No caso, o pai e o filho, certo? Então, pai e o filho respectivamente, porque na pergunta está lá, identificar como o velho, que é o pai, e a criança, o filho, ok? Então, primeira questão, o pai e o filho, respectivamente. 2. Você conhece algum ditado popular semelhante à lição desta parábola? Qual é? Vocês também têm a opção aí de pensar na que vocês quiserem. Está perguntando, você conhece? Então, é uma pergunta pessoal, né? Mas, por exemplo, nós temos aquele dito, né? Aquele ditado popular que diz: cão que ladra não morde. Aquele que fala muito, faz muito alarde, nada faz, né? Que tem aí a mesma intenção moral aí dessa nossa parábola. 3. A resposta do pai, isso mesmo, pode ser considerada uma frase completa ou uma frase incompleta? Se eu falar isso mesmo, fora de qualquer contexto, vai ficar sem sentido. Então, essa frase, isso mesmo, depende do contexto para fazer sentido. Por isso que ela é considerada incompleta, tá bom? Então, isso mesmo, que está lá, é a terceira fala aí do pai. Isso mesmo, disse ele, é uma carroça vazia, sabes por quê? Isso mesmo não tem sentido fora desse contexto, então ela é incompleta, tá bom? Então a respostinha da 3 é uma frase incompleta, pois não possui todos os elementos necessários à sua compreensão e depende do contexto para tanto.
Questão 4. A parábola A Carroça contém um ensinamento. Ela pode ser considerada uma fábula? Justifique. Não, né? A parábola ela não pode ser considerada uma fábula. Por quê? Personagens são pessoas. Lá na fábula, os personagens são pessoas? Não, são animais com ações de pessoas. Mas nós não podemos fugir dessa característica aí, certo? Então, não, pois ela não apresenta animais que agem como seres humanos. Os personagens são humanos. 5. Em campanhas eleitorais, muitos candidatos são criticados justamente por se comportarem como a carroça vazia na parábola, a carroça vazia da parábola. O que significa isso? Quando nós estamos em época de campanha eleitoral, é muito comum nós ouvirmos as pessoas reclamarem dos políticos. Por quê? Porque muitos candidatos fazem muitas promessas, falam demais, mas depois na hora de cumpri-las, eles somem, né? Então, eles falam muito, a carroça tá vazia e tá fazendo muito barulho, né? Porque a promessa é muita, mas a intenção de concretizar essas promessas é nula, né? Então é isso, muitos candidatos são acusados de fazerem excessivas promessas em campanha que não se concretizarão durante seu mandato. Eles fazem as promessas, falam muito só para conseguir os votos, né? Vamos passar para a próxima atividade? Página 18, parábola Amigo de Verdade. Certa vez, um soldado disse ao seu tenente: "Meu amigo não voltou do campo de batalha, senhor. Solicito permissão para ir buscá-lo." "Permissão negada", replicou o oficial. "Não quero que arrisque a sua vida por um homem que provavelmente está morto." O soldado, ignorando a proibição, saiu e 1 hora mais tarde regressou mortalmente ferido, transportando o cadáver de seu amigo. O oficial estava furioso. "Já tinha dito que ele estava morto, agora eu perdi 2 homens. Diga-me, valeu a pena trazer um cadáver?" E o soldado moribundo respondeu: "Claro que sim, senhor. Quando o encontrei, ele ainda estava vivo e pôde me dizer: tinha certeza de que você viria." 1. Ao não permitir que o soldado fosse buscar o companheiro no campo de batalha, o temente demonstra uma preocupação de amigo? Não, né? Ele estava pensando apenas no seu pessoal, né? Se ele fosse perder mais soldados, ele também perderia a sua tropa, ele perderia força, né? Então ele não estava pensando, não tinha nenhum pensamento aí de amizade, sim pensamento estratégico racional. Não, pois enquanto o tenente pensava na segurança da tropa, o soldado pensava no compromisso que assumimos com o outro quando o que está em jogo é a amizade, certo? Então, o outro soldado era amigo, muito amigo dele, e ele sabia que ele poderia contar com ele independentemente da situação. 2. Por que o soldado teve de pedir permissão ao tenente para ir buscar o amigo no campo de batalha? Na área militar, todos devem obedecer, né, a alguém, pois há uma hierarquia. O tenente é superior ao soldado, então o soldado, para realizar qualquer ação, ele precisa pedir permissão. Por isso que para ele sair, ele tinha que pedir para o tenente a permissão para isso, né? Então, o soldado precisava da permissão do tenente, porque na área militar as atitudes de todos devem estar condicionadas à hierarquia, ao superior. 3. O tenente tinha certeza que o amigo do soldado estava morto no campo de batalha? Justifique sua resposta com um trecho do texto. Não, ele não tinha certeza, tanto que ele fala o seguinte: "Não quero que arrisque a sua vida por um homem que provavelmente está morto." Então, não havia essa certeza. Ele
achava que provavelmente ele estaria morto segundo a circunstância, mas não havia certeza. Bom, então, não, o que é confirmado pelo trecho, vocês vão copiar aí. Entre aspas, né, porque vocês vão copiar fielmente a parte do texto, vocês têm que colocar entre aspas a citação. Um homem que provavelmente está morto. E esse provavelmente aí, ele indica possibilidade, né, mas não certeza. 4. No trecho, e o soldado moribundo está aí em negrito, responda. Aponte o significado da palavra em destaque. Se vocês não souberem, pesquisem no dicionário, né, na internet. Moribundo é aquele que está prestes a morrer, né? Ele está agonizando, ele está perto de morrer. Então, moribundo significa agonizante, desfalecido, prestes a morrer. 5. Retire do texto o trecho que indica que, em uma relação de amizade verdadeira, as pessoas não se decepcionam umas com as outras. Então, nós temos aí a última frase do texto, né? Quando o amigo que morreu, antes de morrer, fala pro soldado: eu tinha certeza que você viria. Tinha certeza de que você viria. Este é o trecho que nós podemos perceber isso claramente, certo? 6. O cantor e compositor Milton Nascimento, na música Canção da América, diz que amigo é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não. Com base nesses versos, faça uma relação com o que a parábola lida entende como um amigo de verdade. Então, assim como na música, no trecho aí da canção, nós podemos ver também na parábola que para amigo não há barreiras. O amigo, ele não possui barreiras. Se o soldado não fosse amigo de verdade do outro, ele teria acatado a ordem do tenente e não teria ido. Mas pela sua amizade, ele não teve empecilhos, certo? Nada o impediu de ir socorrer o amigo, mesmo que isso não fosse, mesmo que isso fosse de certa forma em vão para salvar a sua vida, mas ele estava lá e demonstrou a amizade verdadeira, ok? Então, assim como os versos de Milton Nascimento mostram que não há obstáculo para um amigo verdadeiro, mesmo que o tempo e a distância digam não, a parábola em foco também vê o amigo de verdade como sendo alguém que enfrenta qualquer tipo de dificuldade em nome da amizade, ok? Então, nós concluímos aí a correção dos nossos textos de produção textual, gênero, leitura e análise. E nós podemos perceber, então, vamos retomar aí um pouquinho a questão da fábula e da parábola. A fábula é aquele texto em que é uma narrativa curta, possui uma lição de moral, mas os personagens são animais. Já a parábola também é uma narrativa curta, possui um ensinamento, mas os personagens são pessoas, são homens, seres humanos, ok? Então é isso. Serão disponibilizadas mais algumas aulas para correção de atividades de língua portuguesa e gramática, por isso acompanhem lá na sala de aula virtual, façam as atividades que forem solicitadas, tá bom? Para a gente concluir aí todo o conteúdo e todas as atividades, tá certo? Então é isso, até a próxima aula. Tchau, tchau!